Você está pensando em estudar arquitetura na Itália e quer entender como funciona o curso por aqui? Será que vale a pena embarcar nessa experiência? Eu sou a Amabile, sou arquiteta, moro na Itália há quase 9 anos e hoje eu vou compartilhar com você como foi a minha experiência de fazer arquitetura aqui na Itália. Eu vou falar um pouco sobre o curso, sobre as provas, as matérias e sobre as dificuldades que eu enfrentei durante o curso. Na Itália, os cursos universitários geralmente são divididos em 2 ciclos, a Triennale e a Magistrale. A Triennale, como o próprio nome já diz, é um percurso de 3 anos e seria como um bacharelado no Brasil. Esse curso não te dá a habilitação total para você atuar como arquiteto, mas é um curso generalista, onde você vai aprender as bases de todas as áreas que você pode atuar como arquiteto. Depois dele vem a Magistrale, que é um percurso de mais 2 anos, que seria como um mestrado no Brasil, mas com algumas diferenças. Para você poder ser um arquiteto habilitado para atuar, você precisa passar por esses 2 ciclos e fazer mais o exame de stato, que seria uma prova de habilitação profissional. Mas esse é um assunto que vai ficar para outro vídeo. Uma coisa muito interessante é que depois da Triennale, na Magistrale, você pode escolher prosseguir o curso de arquitetura geral, ou você já pode escolher uma especialização, por exemplo, um restauro, urbanismo, paisagismo, e a escolha da especialização vai definir depois o teu campo de atuação. Essa flexibilidade é muito interessante do sistema de ensino universitário italiano. No final de cada um desses ciclos, você precisa apresentar uma tese, que seria o TCC do Brasil. E essa tese você pode apresentar na área que você quiser, não precisa ser necessariamente o projeto de um edifício como pedem no Brasil. Por exemplo, na Triennale eu fiz um projeto de uma igreja e na Magistrale eu fiz um projeto mais teórico com aplicação prática de um projeto de ecoturismo para a região onde eu morava no Brasil. O TCC da Triennale é mais simples e o da Magistrale é um pouco mais complexo. O curso de arquitetura tem uma estrutura bem equilibrada entre teoria e prática. Por exemplo, na área de exatas a gente tem a matemática, física, estruturas, depois a gente tem a parte mais teórica, que seria a parte de restauro, história da arquitetura, e a parte mais prática, que seriam os laboratórios, que é laboratório de projeto, laboratório de restauro, de tecnologia. Depois você tem as matérias eletivas, que você pode escolher de algumas que eles oferecem. Por exemplo, eu escolhi fazer na época Sociologia Urbana e Arquitetura Islâmica. Além disso, você pode escolher algumas matérias extras de outros cursos. Por exemplo, se você quiser fazer um curso de línguas. Eu tentei fazer o francês, mas as aulas não batiam com as minhas do meu curso normal de arquitetura, então eu tive que abandonar. O sistema acadêmico italiano, ele funciona com créditos formativos universitários, que seriam os TFU. E cada um TFU corresponde a 25 horas de tanto aulas presenciais quanto horas de estudo individual. E cada uma das matérias, ela tem uma quantidade de TFU que você precisa cumprir durante todo o curso. O curso é integral e a maioria das matérias exigem 80% de presença. Algumas, por exemplo, como exatas, tipo matemática, física, não tinha um sistema de controle de presença muito rigoroso, mas se você não fosse, você não entendia nada, então era melhor ir. Já os laboratórios, eles eram divididos em turmas, então você conseguia ter um acompanhamento mais próximo dos professores. Uma curiosidade é que os alunos estrangeiros são obrigados a fazer aulas de italiano presencial na faculdade, mas essas aulas são gratuitas e oferecidas pela própria instituição. Uma das maiores diferenças entre estudar no Brasil e na Itália é o sistema de avaliação, porque no Brasil eu estava muito acostumada a fazer prova escrita e, às vezes, apresentação de trabalhos em grupo. Já aqui na Itália, geralmente são 2 provas, uma escrita e uma oral. E sim, até as matérias exatas têm prova oral, então você precisa na escrita resolver um problema e na oral demonstrar as fórmulas na frente do professor e de todos os outros alunos, o que às vezes é bem constrangedor. Para mim, essa foi uma das partes mais difíceis, porque além de estudar a matéria em si da prova, eu precisava estudar como falar aquilo em italiano. O que me ajudou muito foi escrever as respostas em italiano para evitar depois de travar na hora. Uma coisa que eu notei bastante diferença foi na abordagem das matérias.
Por exemplo, na parte de exatas, no Brasil era muito mais aplicado à prática, você aplicava aquela matéria aos seus projetos. Já na Itália, isso é muito dividido. Então, a parte de exatas é muito mais teórica e fica muito longe da prática, e acaba deixando essas matérias mais difíceis de ser estudadas. Porém, eu tive acesso a muitas matérias que dificilmente eu teria no Brasil, como, por exemplo, o desenho artístico, que a gente usava a aquarela e outras técnicas de ilustração. E o próprio restauro, que era muito interessante porque os professores usavam um exemplo da própria cidade para falar sobre preservação de patrimônio, por exemplo. E então você saía nas ruas e você via fisicamente aquilo que eles ensinavam na sala de aula. Outro grande diferencial é você estar em um ambiente multicultural. Eu, por exemplo, tive aula com professores da Espanha, da França, do Oriente Médio, de várias regiões da Itália, além de participar de vários eventos com arquitetos mundialmente conhecidos. Por exemplo, Renzo Piano, Libeskind, Fuksas, e o que me ajudou muito a ter uma visão muito mais ampla da arquitetura. Para mim, sem dúvida, valeu muito a pena estudar arquitetura aqui. Estar em um ambiente com tanta história, tendo aula com professores renomados, participando de vários eventos, fez toda a diferença na minha formação. Óbvio que tem as dificuldades no início de adaptação com a cultura, adaptação com a língua, mas é uma experiência única para quem ama arquitetura. Se você está pensando em estudar arquitetura aqui na Itália, eu espero que esse vídeo tenha tirado alguma das tuas dúvidas sobre como funciona o curso e as diferenças com o Brasil. Mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais conteúdo sobre arquitetura e vida aqui na Itália. Até a próxima!